Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal FreeCAD BIM. Nesse vídeo, na continuação da nossa série sobre modelagem paramétrica, a gente vai modelar hoje um pergolado de madeira. Mas não é um pergolado comum, a gente vai modelar um pergolado curvo, tá bom? A gente vai utilizar as planilhas, como o primeiro vídeo da série já ensina a gente a fazer, e num vídeo posterior a gente vai estar começando a modelar de uma outra forma. A gente vai utilizar uma nova técnica de modelagem, uma técnica mais avançada e que traz mais benefícios, tá? Sem utilizar as tabelas. Outra coisa que eu quero dizer é que toda e qualquer modelagem que a gente fizer aqui no canal vai estar disponível num link, sempre no link da descrição do próprio vídeo, para você poder baixar o modelo, para você estudar ou você utilizar aquele modelo que a gente ensinou a fazer naquela aula. Então nessa aula aqui você pode correr aí na descrição e o modelo vai estar aí para você baixar. Eu também queria pedir que, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre FreeCAD, sobre BIM, sobre modelagem paramétrica, que você curta o vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo aí, porque isso ajuda muito a gente aqui do canal. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo de trabalho, porque isso vai difundir ainda mais o ecossistema BIM, o ecossistema do FreeCAD. Isso vai tornar o software ainda maior, com mais funcionalidades. E se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente soltar por aqui, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Então pessoal, eu já estou com o meu Workbench BIM aqui aberto, tá? Eu estou na versão alpha, do FreeCAD ainda, da nova versão, mas isso não vai interferir no que a gente vai fazer aqui nessas aulas, tá bom? Então, primeiramente, para a gente começar a criar o nosso modelo, eu vou mostrar aqui para vocês um modelo, uma imagem de referência, tá? Então essa daqui é a referência que a gente tem, então a gente vai criar um pergolado totalmente paramétrico, parecido com esse, tá? Então curvo, a gente tem uma curva aqui, e é o que a gente vai fazer nessas aulas. Primeira mão, eu vou abrir o meu Workbench de Spreadsheet, para criar uma nova planilha. Vou vir aqui para criar uma planilha. Eu já tenho minha planilha aqui. Vou renomear ela para pergolado, só para ficar mais fácil para a gente não se perder. E vou começar criando alguns parâmetros aqui básicos, tá? E aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou saber quais os parâmetros que eu vou utilizar? Então, basicamente, a gente tem algumas dimensões principais, vai depender muito do projeto que você está querendo desenvolver, da modelagem que você quer parametrizar, mas a gente começa com aquelas coisas mais básicas, por exemplo, comprimento, largura, altura e essas coisas assim. Depois a gente vai pensando a cada vez mais profundo, A gente vai deixando o modelo mais complexo. A gente não precisa parametrizar tudo, tá? Em alguns modelos algumas parametrizações já é o suficiente, outros a gente já parametriza mais coisas, tá? A gente deixa o modelo um pouco mais complexo, e tudo isso depende do que você está querendo com aquele modelo. Então vamos começar aqui. Primeiro, a gente sabe que o pergolado, vou até deixar a imagem aqui, que o pergolado ele é curvo, então necessariamente a gente vai ter um raio, a gente vai ter que criar isso de alguma forma com algum tipo de circunferência, tá? Então, eu aconselho também a você, quando você for criar algum modelo, você pensar sobre um tempo antes, tá? Então, qual ferramenta que eu posso usar? Pensa, a melhor forma de fazer isso é você pensar como você construiria manualmente aquele componente, tá? E aí você pode simplesmente automatizar esse processo. É bem isso que eu faço. Então, por exemplo, aqui, como é que eu faria essa curva? Sei lá, eu poderia, vou vir aqui. Então é até um exercício bom da gente fazer, de ver como é que a gente poderia fazer isso. Então, sei lá, eu poderia utilizar, por exemplo, o arco.
Então eu venho aqui na ferramenta de arco, vou colocar a ferramenta no centro e vou definir um arco aqui. Eu faria isso se eu fosse fazer algo manualmente. E a partir desse arco eu começaria a minha modelagem, né? Modelando a terça, né, do pergolado. Então eu vou modelar essa parte aqui que eu vou sustentar as vigas. Essa parte seria modelada principalmente utilizando um arco, tá? Então é assim que a gente começa a fazer. Aí a gente começa a olhar as propriedades que esses objetos têm. Ah, se eu tenho arco, quais são as propriedades que eu tenho aqui para poder mexer nesse arco? Ah, eu tenho o raio, eu tenho o ângulo mínimo, o ângulo máximo. Então, a partir daí a gente vai construindo essa ideia do modelo, tá bom? Então, vamos voltar aqui nas propriedades. Então eu vou ter aqui algumas propriedades básicas, por exemplo, o raio. Só que se a gente olhar aqui também, a gente pode ter dois raios. Então eu tenho o raio externo e tenho o raio interno. Eu vou parametrizar da seguinte forma. Eu vou parametrizar o raio externo e uma largura, para mim não precisar de colocar dois raios, né? Então sempre que eu colocar o raio externo e definir uma largura para esse pergolado, né, que a largura seria de um pilar ao outro, né, aí o raio interno já estaria definido, tá bom? Então eu vou fazer dessa forma. Então eu vou colocar aqui, eu vou definir um raio externo, tá? Esse raio externo aqui eu vou colocar inicialmente de 20 metros. Vou colocar uma largura, uma altura, que eu vou precisar também. Outra definição aqui que a gente pode usar bem legal, que seria o número de vigas, né? A gente tem que parametrizar isso também. Então a gente vai definir um parâmetro como número de vigas e outro como número de pilares. Aqui a gente tem 4 pilares em cada arco, né? A gente pode parametrizar isso também. Então, número vigas e número pilares. Basicamente é isso. Então, sei lá, a largura aqui eu vou colocar 5 metros, a altura 3 metros, o número de vigas vou colocar, sei lá, 10 vigas, é só um número, né? E o número de pilares posso colocar, sei lá, 3 pilares. Beleza, né? A gente vai colocar o apelido para essas células, né? O alias dela. Então aqui raio externo. Lembrando que é interessante a gente colocar somente nome sem espaço, né? Então, raio externo, largura, altura, número de vigas, número de pilares. Então com essas informações a gente vai começar a modelar. A gente vai fazer primeiro as terças, né? Que seriam essa parte aqui e essa parte aqui. Então vamos lá. Então, vou apagar aqui só para a gente recomeçar. Eu vou utilizar, como eu disse, o arco. Então eu vou utilizar esse arco aqui, com o centro. Vou colocar como referência o centro do arco na nossa origem, tá? E vou definir um arco qualquer, justamente porque eu vou parametrizar isso, tá? Então esse arco aqui, a gente sabe que ele tem um raio, então está aqui com 27 metros, eu posso colocar com 10 metros, com 20 metros. E eu vou parametrizar esse raio, porque vai ser o nosso raio externo, tá bom? Então eu vou vir aqui e criar uma expressão para ele. Eu vou pegar o que está dentro do meu pergolado. Para facilitar aqui pra gente, eu vou abrir a planilha aqui do lado, tá bom? Pra gente ver os parâmetros que a gente vai precisar. Vou reduzir o tamanho dela aqui, que eu não preciso disso tudo. Então beleza. Vou colocar a expressão novamente aqui. E vou fazer a referência. Então a tabela
pergolado e vou querer o raio externo disso. Então beleza, o raio externo já está aqui. Vamos modificar ele aqui e ver se vai funcionar. 30 metros, ó, já está funcionando. 10 metros, é isso aí. 20 metros. Agora a gente vai fazer o raio interno. Vou fazer o raio interno da mesma forma, vou usar o arco. Então eu vou vir aqui, vou criar um arco já na parte interna, né, para facilitar para mim. E esse raio interno vai ser definido pelo raio externo e a largura. Então seria o raio externo menos a largura, né? A largura do nosso pergolado aqui. Então eu já vou criar uma expressão para isso. Então, vou vir aqui pergolado.raio externo menos pergolado.largura. Então beleza, aqui a gente já tem o raio externo, então vamos testar. Se o meu raio externo for de 3 metros, ó, então a gente já está mais fino. Se for de 8 metros, a gente já tem ele mais grosso. E se eu mudar o raio, vamos ver se vai funcionar. Se eu mudar o raio aqui para 30 metros, os dois aumentam, né? Então está realmente funcionando da forma como que deveria. Certo? Vamos então agora criar a nossa viga, né? Especificamente a nossa viga. Outra coisa aqui interessante que é o ângulo, né? A gente não definiu o ângulo, porque, por exemplo, se eu clicar em qualquer um desses dois arcos, eu tenho aqui, ó, o ângulo inicial e o ângulo final. Se eu alterar aqui nesses parâmetros o ângulo inicial, sei lá, para 45 graus, ó, então ele vai começar em 45 e vai finalizar aqui, tá finalizando com 70. Então se eu colocar aqui 90 graus, vai finalizar com 90. Vamos definir que o ângulo inicial, então, vai ser sempre zero. Então ele sempre vai iniciar aqui, tá? No meu eixo X. E o ângulo final é o ângulo que eu vou variar. Então ele pode ter uma curva maior ou menor, tá? Então eu vou definir aqui o ângulo. E esse ângulo vai controlar justamente isso, esse ângulo final, tá bom? Então eu vou definir aqui, sei lá, 45, só para 45 deg, né, que seria graus. E vou colocar um alias para ele. Vou colocar ang. E agora eu vou definir aqui. Vou clicar e vou definir o ângulo final. Vou colocar a expressão, vou referenciar a tabela. Pergolado.ang. Aí já está aqui e vou pegar, para mim não precisar de reescrever essa expressão, basta eu copiar ela. Então eu vou vir aqui, Ctrl C, dar um OK, vou vir aqui no outro, vou vir aqui no ângulo final, né, do outro arco e vou colar a expressão. Então OK e OK, aqui, ó, já está funcionando. Então vamos ver se eu modificar o ângulo aqui de 45 para 90 graus, então aqui o meu pergolado, né, os dois arcos estão fazendo 90 graus. Vamos modificar aqui o eixo, o raio externo, né, para 20 metros, vamos ver se isso vai se manter. Então se manteve, ó. Então eu posso fazer, por exemplo, um pergolado com raio bem grande, por exemplo 50 metros, aqui, e colocar o ângulo final bem pequeno, por exemplo 10 graus. Aí eu tenho um pergolado curto, né, com angulação bem pequena. Isso é interessante pra gente, né? Então, pra gente finalizar esse vídeo, a gente vai criar... Eu vou voltar aqui para 45. Só pra gente manter um ângulo legal aqui. E aqui 20 metros. E aqui 5 metros de largura. Só pra gente manter um padrão aqui pra gente continuar. Então beleza, só que eu preciso de fazer a minha terça, né? Porque aqui a gente viu que a gente tem a terça, eu tenho só a referência da terça, né? Onde a terça vai passar. Eu posso fazer isso utilizando uma ferramenta da bancada Part. Se eu vim aqui na bancada Part, eu tenho uma ferramenta que se chama varredura.
e essa ferramenta que a gente vai usar. Como é que essa ferramenta funciona? Ela precisa de um perfil e de um caminho. E aí, a partir disso, eu consigo fazer a varredura daquele perfil naquele caminho. Então, eu consigo criar uma extrusão num caminho pré-definido. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou voltar aqui na bancada BIM. Só que para isso, o meu perfil tem que estar na mesma direção do meu caminho. Então, eu vou colocar o meu plano de trabalho aqui na vertical, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui meu plano de trabalho na frente e vou criar o meu perfil. Meu perfil vai ser retangular mesmo, minha viga vai ser simples, tá? Vou criar o meu perfil aqui, bem na origem, tá? Outra técnica, que é sempre criar as coisas na origem, facilita muito na hora da gente fazer a movimentação, né, de forma paramétrica, dessa forma. Então eu vou criar um retângulo qualquer aqui. Esse retângulo eu já sei que ele tem largura e altura aqui como parâmetro e eu vou parametrizar isso, tá? Então eu vou criar aqui, vou vir na bancada de tabelas, vou unir duas células aqui e vou colocar pilar. E aqui embaixo eu vou definir largura e altura para esse pilar, não, né? É viga. Vou colocar aqui terça. Beleza. Então, largura da terça e a altura da terça. Então, de largura, eu vou definir, sei lá, 15 centímetros. E de altura, 30 centímetros. E eu vou definir o alias para ela. Então, eu vou colocar aqui terça altura. Opa, terça largura. Para essa célula aqui, a largura. E para essa célula aqui de baixo, terça altura. Beleza? Então, criado. Eu vou vir aqui e definir esses parâmetros. Então, eu vou definir a minha expressão aqui. Então, eu vou referenciar a tabela. Pergolado. Terça largura. E aqui embaixo, pergolado, terça altura. Então a gente já está aqui, né, com os parâmetros. Na verdade, é o contrário, né? Aqui é terça altura. Isso. E aqui é a terça largura. Então, quando a gente modificar isso aqui, ó, de 15 para 20 centímetros, então minha largura vai aumentar. E quando eu modificar isso aqui para 40 centímetros, minha altura vai aumentar. Então, está funcionando certinho. Então, agora basta eu usar a ferramenta, né? Então, como é que a ferramenta funciona? Eu vou aqui na bancada parte, vou vir aqui em varredura. Tá? Aqui eu preciso de escolher o meu perfil, então meu perfil é o retângulo, vou selecionar ele aqui e vou clicar na setinha para a direita. Então meu perfil foi selecionado. Agora eu preciso de selecionar o meu caminho para fazer essa varredura. Como é que funciona? Basta eu vir aqui em caminho de varredura, clicar em caminho de varredura e vir aqui e selecionar manualmente a minha varredura e clicar em feito. Vou clicar em OK. Deu um problema. Ah, já entendi. O problema foi causado porque... Vou cancelar aqui. Porque o nosso perfil tem que estar exatamente em cima do caminho, do ponto inicial do nosso caminho. Tá? Então eu vou ter que mover esse retângulo para cá, para a gente conseguir fazer isso. Beleza? Então vamos fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar o retângulo e vamos definir o placement dele, posição, tá?
Então, eu vou voltar aqui para a bancada BIM, para vocês verem que a gente está sobre o eixo X, então eu tenho que movimentar o eixo X aqui. E qual que vai ser a posição do meu eixo X? Para o raio externo, é simplesmente o raio externo, né? Só que, vamos lá, vamos fazer dessa forma. Então eu vou colocar, vou definir o pergolado, raio externo, e olha aqui onde o nosso parâmetro, o nosso retângulo ficou. Lembra que a gente tinha definido a origem, e a origem dele, como esse ponto aqui. Eu vou até voltar, vou dar um Ctrl Z. E olha aqui, ó, a origem dele está nesse ponto. Então, todo e qualquer movimento que eu fizer, eu tenho que levar em consideração esse ponto aqui. Então, se eu mover ele, o raio do nosso pergolado, o valor do raio vai dar exatamente nesse ponto. Se eu quero que ele fique no meio, eu teria que ter desenhado o meio dele aqui na origem, tá? Mas isso é só questão de ajuste. É só a gente ajustar, retirar metade da largura dele, tá bom? Dá pra gente ajustar. Mas se você quiser modelar ele mais facilmente, é só você já desenhar ele com o centro aqui, tá bom? Então eu vou selecionar ele e vou movimentar o raio. Vou referenciar aqui o pergolado. Raio externo. Atualizei aqui e ele já está aqui, ó. Então a gente pode ver que essa borda dele é que está fazendo contato com o raio externo, né? Só que eu quero que o centro dele é que fique aqui. Então basta eu vir aqui na expressão e subtrair a metade da largura da minha terça, tá bom? Então aqui está o raio externo, eu vou falar que tenho que subtrair a minha largura, a largura da terça, dividido por 2, ou seja, metade da largura da terça. Quando... Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Dividir por 23, né? Ficou errado. Eu vou também colocar um parêntese aqui, só para garantir que ele vai manter a ordem certa das expressões. Então vou dar um OK e pronto, agora foi ajustado. Agora é o centro do retângulo é que está sobre o meu eixo. Agora sim, se eu vier e usar a ferramenta parte, aqui a ferramenta de varredura vai funcionar. Então eu vou vir aqui, clicar no retângulo, clicar na setinha para a direita, vou vir aqui clicar em caminho de varredura, selecionar o meu caminho, clicar em feito, vou marcar a caixinha criar um sólido e vou clicar em OK. E pronto, minha varredura foi feita. Então tá aqui a minha terça, tá bom? Vai ficar como exercício aí para vocês fazer isso para outra terça. E aí coloquem aqui no comentário se você conseguiu, se você teve alguma dúvida, tá? E a gente dá prosseguimento nessa modelagem no próximo vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.